também pedindo por nosso irmão Francisco, que está no lugar da Kátia Pontes, que faria o estudo da tarde de hoje, mas por problemas de doença na família, ela não pôde estar. Então, o nosso irmão Francisco, que vai falar sobre assistência espiritual. Queridos irmãos, diletas irmãs, que um pensamento no bem possa unir as nossas almas a Jesus e que possamos ter uma reunião tranquila e atingir os nossos objetivos na tarde de hoje, saindo daqui levando uma mensagem de otimismo, de paz, de tranquilidade e, se possível, incorporar essa mensagem em nosso dia a dia e dividi-la com os nossos familiares, nossos amigos e todos aqueles que cruzarem com o nosso caminho. Então, conforme nossa irmã Sônia falou, nós estamos aqui numa árdua missão, porque o meu improviso no mínimo de 15 dias. E hoje o Brígido me ligou mais ou menos às 13h30, dizendo que a sogra estava sendo internada e que eu pudesse substituir a Cátia, né? Então, vamos tentar fazer isso, né? Embora a Cátia seja insubstituível. Então, nós escolhemos o tema da tarde de hoje, falar sobre assistência espiritual. E todas as vezes que nós, expositores, outros oradores, assumimos a tribuna, nós resolvemos abrir a nossa fala com alguma coisa, com algum referencial que nos sirva de pano de fundo. Isso pode ser uma música, uma mensagem, uma parábola, uma história, o que seja, mas que isso faça o link com aquilo que nós queremos transmitir. Então hoje eu escolhi uma historiazinha e vou contar para vocês. E nós vamos voltar ao tempo de criança, porque quem não gosta de contação de história, tá? Ainda mais se essa história, essa contação for bem feita, não é no meu caso, né? Mas quando as pessoas sabem contar a história, fica uma coisa lúdica, uma coisa prazerosa de se ouvir, tá? E lembrando que Jesus foi o maior pedagogo que já esteve entre nós, e ele falava por parábola, que são histórias de fundo moral e de fácil compreensão, de fácil retenção e também de fácil repetição. Quando eu me converti à doutrina espírita, em 1981, a primeira pessoa que eu ouvi falando na tribuna, a segunda reunião que assisti, uma pessoa falou e fez uma contação de história. E eu tenho essa história até hoje comigo. Então isso fica retido, porque quando eu me converti à doutrina espírita, a primeira pessoa que eu ouvi falando foi o meu sogro, o seu Elicides, e a segunda foi essa criatura que está aqui na frente, Luiz Carlos. Há quantos anos atrás? 1981. Aí vocês fazem os cálculos, tá? Bom, então, meus irmãos, a contação de história que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando eu era pequenininho, meu pai comprou um telefone preto, daqueles grandes, e minha mãe colocou esse telefone sobre uma mesa no canto da sala. E eu ficava admirado, vendo e ouvindo minha mãe falar ao telefone. O mais interessante que eu descobri que dentro daquele telefone morava uma pessoa. E essa pessoa sabia o número do telefone de todo mundo e ainda alguns endereços. Um dia, minha mãe teve que fazer o atendimento a uma vizinha e me deixou sozinho em casa. Então eu comecei a fazer uma excursão dentro de casa. Desci ao porão. E lá eu descobri uma arca de tesouro, a caixa de ferramenta de meu pai. Peguei serrote, peguei alicate, peguei chave de fenda, mas o tesouro mais precioso que lá tinha era o martelo. E eu comecei a martelar. Martelei tanto até que acertei o meu dedo. E machucou o meu dedinho. Mas não chorei, porque não tinha ninguém para me ouvir chorando. Andei pela casa toda achando um público que eu pudesse extravasar a minha dor. Aí que eu me lembrei daquela criatura que morava dentro do telefone. Arrastei uma cadeira, peguei o telefone e no mesmo instante ouvi aquela voz: informação, por favor. Aí, diante de um público, comecei a chorar. E ela me perguntou o que houve. Machuquei o meu dedinho. O seu papai e a sua mamãe não estão em casa? Não, estou sozinho. E você consegue ir à geladeira? Consigo. Então vá à geladeira, pega uma pedra de gelo e coloque em cima do seu dedinho que está machucado. E assim eu fiz. E não é que parou de doer?
Então, todas as vezes que eu necessitava de alguma coisa, de alguma informação, corria aquela pessoa que estava lá dentro do telefone. E ela me ajudou bastante. Um dia, acordei e fui tratar do meu canário. E o encontrei morto no fundo da gaiola. Fui à minha amiga reclamar. Como que uma ave tão bonita, tão amarelinha, que canta lindamente, pode morrer assim tão de repente? E ela me disse: existe um outro mundo aonde as aves continuam a cantar. E de uma certa forma, aquilo me trouxe um alento muito profundo em meu coração. E essa criatura me ajudou em todos os momentos da minha vida, inclusive nas lições do colégio. E um dia, com dificuldade de escrever uma palavra, eu pedi ajuda para que ela soletrasse, letra por letra, a palavra consertar. E assim as experiências foram se fortalecendo cada vez mais. O nosso vínculo de amizade foi se consolidando ainda mais, até que meu pai precisou mudar de cidade, porque ele foi transferido de emprego, e mudamos para Boston. E lá tinha um telefone branco, e não era a mesma pessoa que morava dentro daquele telefone preto. E fui crescendo, passei pelas vários níveis de escolaridade, até que entrei na faculdade. Me formei e comecei a trabalhar. Um dia tive que fazer uma viagem e o avião teve que fazer uma ponte aérea em Seattle. Então eu liguei para minha irmã, falando com ela que aí dentro de alguns dias estaria de férias e gostaria de passar um dia com ela, com a família, com o sobrinho, etc. Marcamos tudo direitinho. E no automatismo lá estava eu ligando para informação. E do outro lado aquela voz amiga. Então, enquanto ela falou informação, por favor, eu disse: soletre a palavra consertar. E do outro lado ela disse: seu dedinho, Paul, já não dói mais, né? E rimos bastante, e eu disse que eu estaria ali dentro de alguns dias, passando férias, e que gostaria de conhecê-la pessoalmente, falando do valor que ela esteve na minha vida, o quanto que ela me ajudou, quantas experiências, quanto crescimento, quanto fortalecimento aquela pessoa que sequer eu conhecia tinha transmitido para mim. Marcamos então esse encontro. O dia que eu voltasse a Seattle em férias, ligaria para ela e sairíamos para almoçar, para lanchar, o que seja. E esse dia aconteceu. Peguei o telefone e não era ela a mesma voz. E eu perguntei: posso falar com Sally? Ela: você não soube? Não. Sally estava trabalhando nos últimos tempos, doente. E ela morreu tem pouco tempo. Mas como é seu nome mesmo? Meu nome é Paul. Ah, Paul, espera aí que ela tem um bilhetinho que ela deixou para você. Quando Paul ligar, diga a ele que eu continuo acreditando que existe um outro mundo, onde não só aves cantam, mas nós também podemos cantar. Então, meus irmãos, falar sobre assistência espiritual, essa mensagenzinha, essa história, que está lá em Momento Espírita, nos faz um link com o nosso anjo da guarda. Precisamos pegar o telefone e acioná-los através da nossa oração, através da nossa prece, porque eles sempre estarão lá do outro lado da linha e darão para nós as mensagens que nós precisamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e para o nosso despertamento. Assim, assistência espiritual, como podemos definir? É uma organização de atividades que a Casa Espírita oferece a todos nós. E essa organização tem que existir, meus irmãos, porque senão vira bagunça. Ou seja, eu chego trazendo conceitos de outra religião, de outras coisas que eu já militei e quero incorporar dentro de uma casa. Ou então quero fazer as coisas que me derem na telha e vira anarquia. Então a gente tem que obedecer. O primeiro, a carta magna da instituição, que é o seu estatuto. Temos que estar obediente ao estatuto, senão estaremos infringindo uma lei seríssima. E também nós falando de assistência espiritual, nós nos lembramos dos nossos benfeitores espirituais, que são os nossos mentores, nossos guardiães, espíritos familiares, espíritos simpáticos, que estão sempre ao nosso lado e estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte.
e falar também qual é o serviço que a casa espírita tem a nos oferecer. Mas qual é o fundamento de uma assistência espiritual, de uma assistência numa casa espírita? Vamos em Mateus capítulo 11, versículo 28, quanto as palavras atribuídas a Jesus disse: pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura acha, e todo aquele que bate a porta se abre. Qual dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão, que dá uma serpente ao filho que pede peixe? Se sois maus, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará. E Kardec, fazendo uma análise dessas três ações, que o verbo denota ação, movimento, atividade, não é uma coisa estanque, não é uma coisa estática, não é uma coisa parada, ele também faz um link com outros dizeres de Jesus, que é: ajuda-te, que o céu te ajudará. E mais uma vez vamos ao Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que nos fala sobre as leis morais, principalmente a lei do trabalho e a lei do progresso. Porque o trabalho é uma lei da natureza, porque a civilização obriga que o homem trabalhe constantemente, porque aumenta as suas necessidades e gozos. Então, no tempo que eu era criança, nós nos contentávamos com bola de gude, com peão, com pipa. Hoje em dia, as crianças se contentam com tablet, com telefone, com computador, alguma coisa do gênero. E para termos acesso a essa tecnologia, exige-se dinheiro. Então temos que trabalhar para adquirirmos esses bens que hoje em dia também são necessários. E o progresso. Todos nós estamos fadados ao progresso. Uns progridem mais, outros menos. Então nós não progredimos todos ao mesmo tempo. E por isso nós necessitamos deste contato, porque aqueles que estão em nossa vanguarda nos ajudam, conforme nós vamos ajudar aqueles que estão em nossa retaguarda. Por isso, meus irmãos, todos nós já estivemos num banco escolar. Nós aprendemos a escrever, nós aprendemos a ler, graças a quem? Aos nossos mestres, e esse contato que nos trouxe a intelectualidade, médicos nos ajudando. Então esse contato social é muito importante, porque a vida de isolamento não vai acelerar o nosso progresso. Muitas vezes reclamamos que estar em contato com determinadas pessoas é muito difícil, a dificuldade é muito grande, porque aquela pessoa não tem nenhum tipo de afinidade conosco, não pensa conforme nós pensamos, não age conforme nós gostaríamos que ela agisse, mas é necessário, porque é o atritar que vai limando as pedras e vai lapidando aquele espírito. Então é onde que nós vamos frear os nossos instintos mais grosseiros para haver o despertamento espiritual. Então, quando a gente fala nessa assistência espiritual, que é um conjunto de atividade que recebemos dentro de uma casa espírita, também lembramos dos nossos anjos guardiães. E Kardec nos fala que a missão do anjo guardião é semelhante à missão dos pais, de nos educar, de nos encaminhar, de nos aconselhar, de nos levantar conforme sofremos quedas, de nos darmos bons conselhos. Mas a ação do anjo guardião é semelhante a Sally, ou seja, a telefonista que estava do outro lado, orienta, mas a ação, o movimento depende única e exclusivamente de nós. Não é receber o passe, não é receber água fluidificada, não é fazer prece e nos mantermos de braços cruzados que as coisas vão acontecer conosco. Precisamos ter ação, precisamos ter movimentação, pedir, procurar, achar. E Emmanuel, fazendo também uma análise sobre o anjo da guarda, mais uma vez compara a sua ação aos nossos pais. Os pais nos dão o corpo que precisamos como um veículo de crescimento espiritual. Mas a movimentação, o desenvolvimento, o crescimento corre por nossa conta.
E quando nós falamos sobre os espíritos simpáticos, nós devemos dizer que eles se aproximam de nós através da afinidade, através das vibrações fluídicas que nutrimos com eles. Então nós vamos falar de Chico Xavier, uma pessoa de uma elevação espiritual enorme, mentor espiritual Emmanuel. Divaldo Pereira Franco, mentor espiritual Joana de Ângeles. A nossa irmã Nair, que deu tantas orientações que todos nós a conhecíamos, trabalhava com João Vicente. Seu Elicides, com o Padre Miguel. A irmã Enedina, também, que deu vários receituários aqui em Friburgo, trabalhava com Bezerra de Menezes. E assim sucessivamente. Por quê? Pessoas que se mobilizaram, que cresceram, que desenvolveram a sua espiritualização. Então elas criaram um vínculo de simpatia com esses mentores. E se nós, de fato, queremos também a proximidade com esses amigos espirituais que já estão em esferas superiores, temos que fazer a nossa parte. Porque senão teremos como mentores aqueles que estão afinizados com os nossos vícios, que irão nos intuir cada vez mais a descer o fundo do poço. E quando também falamos com essa ajuda de espíritos amigos, também lembramos dos nossos familiares. Quantos deles retornaram à espiritualidade e lá já se movimentar, já crescer, já tem condições de nos ajudar. Mas não podemos fazer a evocação desses irmãos, porque não temos certeza de como eles estão. Muitas vezes, naquela dor, naquela angústia, nós apelamos ou para o nosso pai, ou para a nossa mãe, ou para a nossa avó, que nos anteciparam ao além-túmulo, e de repente eles não têm condições. Então vai aumentar o sofrimento deles e o nosso também. Então, quando fazermos a nossa evocação, que possamos fazê-la aos bons espíritos, que com a permissão de Deus possa vir junto de nós e despertar aqueles dons que estão latentes em nosso íntimo, porque todos nós o temos, meus irmãos. Se assim não fosse, nós estaríamos o quê? Ainda na infância, nós ainda estaríamos o quê? Trabalhando como crianças que agem por instinto, que agem por impulso. Então, meus irmãos, quando falamos de assistência espiritual à casa espírita, nós lembramos que a casa espírita é um celeiro que tem várias modalidades de trabalho que pode nos oferecer. E detalhe, a 0800. Quantas vezes a gente vai a um médico, gastamos uma fortuna, vamos a outras localidades, desembolsamos muito dinheiro. E muitas vezes nós não encontramos a solução para o nosso problema, para a nossa dor, para a nossa angústia. E vimos a casa espírita. E o trabalho aqui que nós recebemos, que nós oferecemos, não vai nos custar nada, a não ser a boa vontade de fazer a nossa parte. Então muitas pessoas chegam à casa espírita e acham que no primeiro passe que recebe, todos os seus males vão desaparecer como que por encanto. Isso não é verdade. Isso seria enganar a nossa, segundo o nosso irmão Bruno, clientela, e nos enganar também. Então, se nós realmente, de fato, queremos trabalhar com Jesus, agindo da maneira conforme Ele nos orientou, temos que ter muita cautela. E quando atendermos uma pessoa, dá a ela as ferramentas necessárias. Mas o trabalho principal vai ser dela. Então veja, na casa espírita, vamos falar da nossa casa espírita, a recepção. Quantas pessoas vêm à casa espírita pela primeira vez, muitas vezes armada, que não sabe o que vai encontrar aqui dentro, pelo muito que já ouviu falar do espiritismo lá fora, muitas vezes informações completamente errôneas. E chega ali, ela é recebida pelos dois recepcionistas, um sorriso no lábio, um seja bem-vindo, uma boa tarde, seja acolhida em nossa casa. A pessoa se sente acolhida, ela se sente à vontade, ela se sente já fazendo parte da família fraternal. Então depois temos o atendimento fraterno pelo diálogo. Quantas vezes não temos uma abertura para falar certos problemas com os nossos familiares ou com os nossos amigos, porque sabemos que as informações, os aconselhamentos que vamos receber nem sempre nos fará bem, ou vai ser uma crítica,
ou vai ser uma informação de levarmos à desforra aquele mal que vemos recebendo, e a gente já está num despertar do novo linear, do terceiro milênio, e a gente já não se sente mais completado com essas informações. No atendimento fraterno tem 2 plantonistas. E o que eles vão fazer? Vão nos emprestar os seus ouvidos. E lá a gente vai poder desabafar, falar de tudo que está ao preço em nosso coração, de toda aquela mágoa, de toda aquela problemática. Pode ter certeza, meus irmãos. Ao entrar no atendimento fraterno, vocês podem abrir o baú de vocês, falar tudo. E quando saírem do atendimento fraterno, é sigilo absoluto. Depois nós vamos à reunião de estudos doutrinários. E essa reunião é dividida por faixa etária. Aos sábados temos escola de evangelho para criança. Então falamos de Jesus num linguajar que as crianças irão compreender. E à medida que elas vão se desenvolvendo, essas informações vão sendo mais elaboradas, até que chega a mocidade, também novas informações com temas pertinentes à época, falar sobre drogas, sobre sexo, sobre vários assuntos que interessam aos jovens, mas sempre com um link, com embasamento na doutrina espírita. Hoje nós estamos participando de uma outra reunião, de um outro tratamento espiritual que a Casa Espírita oferece, que é a reunião pública. Porque quando alguém está aqui na frente falando, a mensagem tem que ser de otimismo, nos levar ao fortalecimento, despertar o crescimento espiritual. Nós não podemos sair dessas portas para fora levando angústia no nosso coração pela mensagem que aqui ouvimos. Mas nós temos que sair com esperanças de dias vindouros bem melhores do que tivemos até então. Então, esse fortalecimento, todos nós recebemos nas casas espíritas. O passe é um tratamento fluidoterápico, onde o médium passista vai impor as suas mãos sobre as nossas cabeças, e jatos de luz, de energia, de bem-estar vão penetrar o nosso íntimo. E aquela coisa incrustada, aquele pensamento distorcido, que até então estávamos alimentando, como se fosse assim, vamos dizer, entre aspas, um passe de mágica é diluído. A pessoa tem um lampejo de uma luzinha no final do túnel. E ela sabe que ela não está esquecida, não está só e não está desamparada. Porque a equipe espiritual também está atuando sobre ela. Depois recebemos a água fluidificada. Por isso é importante, meus irmãos, quando vocês vierem à casa espírita, traga o recipiente para a fluidificação das águas. Porque aqui a gente não faz aquela distribuição no copinho, porque é muita gente. Mas vocês podem trazer o vasilhame de casa. Se esqueceu, ali perto do bebedouro tem recipiente. Enche de água, coloca lá. E essas águas, esse elemento tão simples, H2O, vai ser transformado num tônico, num elixir, que vai completar o tratamento do passe. Porque o passe nós estamos recebendo hoje, até retornarmos aqui na próxima segunda-feira, nós fazemos o uso da água fluidificada. E isso vai fazer o quê, meus irmãos? Nos ajudar. Vai clarear a nossa mente. Vai diluir aquelas ideias distorcidas, aquelas nuvens pardacentas que pairam sobre a nossa cabeça. Também temos reunião mediúnica para atendimento espiritual, assistência espiritual aos nossos irmãozinhos de além-túmulo. Quanto muitas vezes retorna a espiritualidade, ainda levando tanta dor, tanto mágoa. Às vezes não tem nem consciência que já desencarnaram e ficam aí andando na crosta terrestre, ainda com todas aquelas sensações. Ao se manifestarem numa reunião mediúnica, o médium previamente preparado vai servir como o escoadouro das suas mágoas, das suas dores, das suas mazelas. E aquele espírito então é encaminhado à pátria espiritual para que lá ele continue recebendo o tratamento que necessita. Caixinhas de irradiação é uma outra ferramenta que temos na casa espírita. Quando anotamos o nome dos nossos entes queridos, ou mesmo daquela pessoa que temos uma desavença muito grande, mas com o coração aberto,
com os pensamentos em prece, nós colocamos o nome dessas criaturas em nossa caixinha de oração. Ali já tem uma equipe espiritual de prontidão para fazer o atendimento espiritual àqueles nossos irmãos. Sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. E a prece, meu irmão, é o caminho mais estreito que existe entre criatura e Criador. Enquanto vocês estiverem sentindo uma dor muito grande, sentindo um abandono, sentindo aquele vazio existencial, lembre-se da prece. Mas a prece que parte do coração. Abra o coração ao nosso Pai Celestial, diga a Ele o que você está precisando. Peça. A nós compete o pedir e ao Pai compete ao dar. Então peça aquilo de fato que tem necessidade. E por Saad e Patrícia já estão mostrando ali o relógiozinho. Nós vamos também falar também da última terapia que nós podemos lembrar aqui da Casa Espírita, né? Da leitura edificante, do Evangelho no lar. São ferramentas que todos nós podemos ter ao alcance das nossas mãos. O Evangelho, meu irmão, é aquele companheiro que vai andar conosco todos os instantes. Quando quisermos desabafar, quando tivermos uma dúvida, quando nos encontrarmos naquela encruzilhada da vida, abra o Evangelho ao acaso. E ali vai estar a seta te apontando o caminho. E assim, meus irmãos, fica aqui a nossa mensagem, no profundo desejo que o Pai toque o coração de todos nós, para sairmos daqui mais fortalecidos do que quando entramos. Também pedindo